crianças! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje, a tia Kelly trouxe uma história muito, mas muito legal para vocês. E hoje, eu estou aqui junto com o Chaminézinho. Tá gostando, Chaminézinho, de estar aqui? Ele disse que sim, olha só que legal. Ele tá me dizendo aqui que estava morrendo de saudade de vocês. Vamos lá para a história? A história é de uma menina que se chama Tati. E Tati, ela adorava aproveitar suas férias em uma casa muito, mas muito legal que tinha um monte de árvores e também um monte de pássaros. Vocês já ouviram história que parecia com esse enredo ou que vocês já ouviram alguma coisa parecida? Não? Não tem problema. A tia Kelly, junto com o Chaminézinho, a gente vai contar para vocês. A história tem como título Tati e o Sumiço dos Pássaros. Mas, como vocês bem sabem, para a gente iniciar a história, a gente precisa se levantar do sofá, ficar bastante animado e agora pega a mãozinha direita, mãozinha esquerda, esfrega uma na outra e canta assim, ó. Uma história, vou contar, vou contar. Conte até três, uma história eu vou contar, uma história eu vou contar. 1, 2, 3. Cadê a história, Chaminézinho? Tás vendo ou ouvindo? Eu não consigo ver nem ouvir. Vamos chamar mais uma vez, mais rápido, Chaminézinho. Vamos ajudar as crianças em casa. Vamos lá? Mais uma vez, ó. Mãozinha direita, mãozinha esquerda e mais rápido, ó. Uma história, vou contar, vou contar. Conte até três, uma história eu vou contar, uma história eu vou contar. 1, 2, 3. Era uma vez uma menina muito, mas muito alegre e feliz. Essa menina se chama Tati. Tati, ela passou o ano todinho aproveitando as suas aulas, as suas brincadeiras, mas ela estava cansada, como todos nós, certo? E aí ela esperou o final do ano, planejou-se, arrumou as suas malas e planejou as suas férias. Sua mamãe chegou para Tati e perguntou: Tati, para onde você quer ir nas suas férias? E Tati responde: mamãe, eu quero ir para a casa da vovó. Ela ficou muito alegre e contente porque iria passar as suas férias na casa da sua avó. Uma casa muito, muito antiga, mas muito bonita. Nessa casa tinha um grande quintal e esse quintal um monte de árvores cheinhas de pássaros de tudo que era cor e espécie. Então ela estava muito empolgada porque iria para lá. E a coisa que ela mais gostava de fazer era subir em cima de um pé de mexerica, descascar aquela mexerica e chupar ali. Imagina só, crianças, que gostoso! E aí ela também ouviu o canto dos pássaros. Só que aí ela arrumou suas malas, foi com a sua mãe logo de manhãzinha cedo para a casa da sua avó. Quando chegou lá, ela correu para o pé de mexerica, subiu e ficou lá no alto. Só que alguma coisa estranha acontecia. Sabe o que foi que aconteceu? Ela não ouvia mais nenhum canto de pássaro. Ela não conseguia ver mais pássaro algum naquele sítio da vovó, na casa da vovó. Então ela fica pensando: nossa, que estranho! Como assim? A casa da vovó era cheia de pássaros e agora não se tem mais nenhum. Eu só ouço aqui o barulho do vento soprando as folhas. Eu não consigo ver mais nenhum bichinho. O que será que aconteceu? Foi aí que Tati pegou o seu binóculo que estava na sua mala e começou a investigar o quintal. Saber onde é que estavam esses bichos, o que é que tinha acontecido. Vocês sabem o que será que tem acontecido? Vocês aí têm algum palpite? Não, mas vamos saber agora. Vê só, ela começou a investigar, ficou atrás de uma moita de mato assim e começou a investigar. Quando de repente ela encontra um tucano, um pato e uma galinha. E aí o tucano chega de viagem e começa a conversar com os seus amigos bichinhos e diz assim: meus colegas, acabei de chegar de viagem. Cadê os meus amigos que eu não encontro mais nenhum aqui? E aí o pato responde: eles foram embora, papapá, eles foram embora.
Eles foram embora porque eles viram uma coisa estranha lá no quartinho da vovó. E aí o tucano diz, como assim eles foram embora? Que instrumento eles tinham visto que era tão estranho assim e que espantou eles? A galinha responde para o tucano, eles foram embora porque tinha um instrumento, era uma serra elétrica. Essa serra elétrica serve para cortar todas as árvores. Então, eles ficaram com medo de não ter mais casinha alguma e foram embora buscar o seu novo habitat, a sua nova casinha. E foram todos os bichinhos embora. O tucano disse, nossa, eu não acredito nisso, que a vovó foi capaz de fazer isso ou de pensar nisso. Foi quando a Tati chegou próximo aos bichinhos e eles não tiveram medo. Ela perguntou, vocês têm certeza no que vocês estão falando? Porque eu tenho quase certeza que minha vovó não é capaz disso. Ela não é capaz de cortar as plantas, ela adora aquelas árvores. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar a ela se isso é verdade e depois eu volto para falar com vocês, tá certo? E os bichinhos concordaram. Tati, então, foi até o quartinho, junto com os bichinhos, ver de fato se aquela serra elétrica estava ali. E ela viu sim, aquela serra elétrica estava lá no quartinho da casa da vovó. Ela correu e foi perguntar à sua avó. Vovó, me diga uma coisa, que instrumento é aquele que está lá no quartinho? O que a senhora pretende fazer com ele? E a vovó responde, menina, deixe de ser curiosa, já foi mexer lá? Aquele instrumento não se pode mexer, ele é muito perigoso, criança não pode chegar perto nem brincar. E aí, Tati diz, mas a senhora ia fazer o quê com aquele instrumento? Iria derrubar as árvores aqui do seu sítio? E a vovó diz, não menina, tá maluca? Foi o seu tio Raul que trouxe para cortar um galho de uma árvore que estava batendo no fio elétrico. Ele só fez isso e acabou deixando aqui no quartinho. Eu tranquei para que ninguém mexesse ou se machucasse. A Tati diz, vovó, muito obrigada por você ter me ajudado, você ter me explicado o que aconteceu. É porque todos os bichinhos aqui do seu sítio, da sua casa, foram embora, jurando que a senhora iria desmatar, iria cortar todas essas árvores. Imagina só eles. Eu tive uma ideia. Vou fazer um bilhete junto com os bichinhos que restaram, que foi o tucano, o pato e a galinha, para convidar novamente esses bichinhos para voltarem aqui para o seu sítio. E aí Tati correu e foi até os bichinhos. Chegou lá, contou para ele. Bichinhos, meus amigos, minha avó, ela não vai cortar as árvores. Ela me disse apenas que cortou um galho que estava mexendo, estava ali incomodando um fio de eletricidade. Ela agora disse que está tudo bem, que vocês podem espalhar por aí o recado de que todos os outros pássaros podem voltar para morar aqui. Nada de mal vai acontecer. Mas para isso a gente precisa fazer um bilhete. A gente vai escrever convidando todos a voltar novamente. Mas a gente não pode, de forma alguma, fazer esse bilhete com papel e jogar por aí, porque a gente não pode sujar o meio ambiente, não pode jogar papel no meio ambiente, tá certo? E foi isso que aconteceu. Tati planejou, junto com os bichinhos, confeccionar um papel reciclado. Isso mesmo, papel reciclado. E aí eles fizeram lá, pegaram liquidificador, água, cola, bateram lá, transformaram em uma pasta e começaram a confeccionar este papel. Depois que eles confeccionaram, fizeram os bilhetes e Tati disse, queridos amiguinhos, voem bastante, levem para o meio lá e façam com que os bichinhos recebam esses bilhetes. Depois, eles tragam esses bilhetes no seu bico até a casa da vovó. Eles devem trazer esse bilhete para não sujar o meio ambiente, tá certo? E foi isso que aconteceu. Os bichinhos espalharam os bilhetes por toda a parte. Daqui a pouco, olha só, o céu estava cheio de pássaros de tudo que era cor e tudo que era espécie. As árvores ficaram lotadas com os pássaros de volta novamente na casa da vovó. Era a maior cantoria, a maior animação. Vejam só, Chaminézinho, tu iria gostar de ver vários pássaros na tua casa? Eu iria adorar. Imagina aquele canto maravilhoso logo de manhãzinha cedo. Pois foi isso que aconteceu.
todos os bichinhos voltaram para lá. E aí, para comemorar, para fazer uma festa maravilhosa, a Tati jogou alpistes para o ar e todos os bichinhos ali ficaram muito felizes. E essa foi a nossa história de hoje, crianças. Espero que vocês tenham gostado, porque eu e Chaminézinho adoramos. Então, ó, beijinhos, beijinhos e até a próxima contação.